Muito bem, amigos da tvvazealegre.com, do site tvvazealegre.com, nosso abraço, nosso carinho, nosso desejo de boa sorte é para todos vocês. Estamos de volta com mais uma live aqui no nosso canal, hoje quarta-feira, metade da semana, nós de quarentena, já chegando no finalzinho de julho e levando a vida, né, do jeito que dá, do jeito que Deus permite. Então, para você, um grande abraço, obrigado pelo carinho, pela companhia. Estamos chegando com mais uma live aqui no nosso canal, tá? Trabalhamos em nome de Super Gás Brás, a entrega mais rápida da cidade, JC Gás. É só você ligar, né, para pedir o seu gás. O pessoal vai estar pronto para atender você. Também em nome de Pit Stop Skol e de ADL Link Telecom. Bom, são 3 horas mais 7 minutos. Estamos de volta, então, com a nossa colega, a psicóloga Tatiane Costa, né, que está voltando aqui aos trabalhos, e para a gente conversar um pouquinho, para ela nos orientar aí no meio dessa bendita quarentena que eu não suporto mais. Não sei o que é que eu faço mais dessa quarentena, né? Porque a gente já parou de trabalhar, já passamos tanto tempo aí em casa, mas é um negócio que está se estendendo, e as previsões a gente nunca sabe direito quando é que ela pode acabar. Enfim, mas, Tatiane, primeiramente, prazer tê-la de volta aqui. Tá tudo bem? Tudo em paz? Tudo em paz. Pronto. Lá no comecinho da quarentena, a gente falava muito da possibilidade de haver, né, muitos casos aí de problemas com a saúde mental, ansiedade, depressão, enfim, transtornos aí que pudessem aparecer. A gente já pode até dizer, diante de tantas matérias que a gente vê na internet, que de fato hoje já existe aí uma boa parcela da população que está, né, sendo atingida por essa pandemia, né, por esses efeitos aí negativos da pandemia. Muito ruim a gente ter que constatar isso, mas me parecia ser uma coisa inevitável, né, Tatiana? Sim, geralmente situações ansiogênicas, como a gente chama, como tem sido essa da pandemia, ela tem como consequência uma afetação maior da saúde mental das pessoas. Então, problemas com ansiedade, com depressão, eles serão e já são bem comuns nesse período pós-pandemia, digamos assim. A gente ainda está dentro da pandemia e a gente já percebe um maior índice de adoecimento mental relacionado a transtornos ansiosos, principalmente. Uma Hum, possível consequência disso, após esse período, é uma exacerbação de quadros depressivos, para além dos quadros ansiosos. Por que hum, a gente entende assim? Que, geralmente, os transtornos ansiosos, eles acabam trazendo comorbidades, que a gente chama. Então, o desenvolvimento do transtorno ansioso, ele traz com ele alguns outros processos de adoecimento. E o mais comum deles é o quadro depressivo. Então, quando passa o pico de ansiedade, que é esse momento agora, das incertezas da pandemia, quando ela nivela, e aí a Covid passa a ser um problema comum no nosso dia a dia, sobram as questões que a gente havia tratado ou não tratado no período da pandemia. E aí essas questões elas acabam trazendo sintomas depressivos para o indivíduo. Então, as incertezas que acabam se tornando certezas, os pensamentos catastróficos que às vezes acontecem, aí acabam trazendo sentimentos depressivos posteriores. Isso não é só para as pessoas que já sofrem com esse tipo de problema, não. hum, Isso é uma constante para a população no geral. Então, a gente percebe que toda a população ela vivenciou ou vivencia ainda um aumento dos sintomas ansiosos. Tenha problemas com transtorno de ansiedade ou não. A população, no geral, ela tem apresentado quadros nesse sentido de aumento da ansiedade. E isso é comum porque a ansiedade faz parte do desenvolvimento do ser humano, a gente tem que ter ansiedade, a gente já falou disso de outras vezes, mas ela precisa ter uma função. Então, nesse momento, é algo novo que eu não sei como lidar, naturalmente vai acionar essa ansiedade, porque o corpo vai entender que está em perigo, e de fato ele está. Mas as estratégias que o cérebro desenvolve para lidar com essa suposta ameaça é o que vai determinar se essa ansiedade ela vai ser fisiológica ou patológica, ou seja, se ela vai ser a ansiedade comum e necessária que vai me fazer ter ações
para lidar com esse perigo e ultrapassar, ou a ansiedade que vai me paralisar e vai me fazer adoecer ainda mais, para além do perigo que já me ameaçava antes. Certo. Agora você, na sua opinião, enquanto psicóloga, você acha que, por exemplo, essas movimentações que a gente tem visto, né, no Brasil inteiro, em Vaza Alegre também, da desobediência aos decretos, as pessoas me parecem que já não estão mais ligando. Aquele medo inicial, muita gente já perdeu, né, o jovem, o idoso, a gente encontra muito idoso na rua já sem máscara. Me parece muito mais um cansaço em relação a essa batalha e por ela ter se arrastado tanto, me parece que as pessoas estão realmente assim, ansiosas mesmo para sair, nem que seja para bater perna ou para fazer uma coisa que não pode ainda. A gente tem percebido essa movimentação do final de semana em Vaza Alegre, enfim, isso na sua opinião, já pode significar ou demonstrar que realmente já está existindo um quadro de ansiedade, inclusive para sair dessa situação? Sim, representa isso, mas principalmente a desobediência a essas normas sanitárias, elas prolongam ainda mais o efeito nocivo da pandemia. Então, acaba sendo um efeito rebote. Eu me sinto ansioso para sair porque eu já cansei e eu não quero mais essa realidade, mas ao mesmo tempo, esse meu comportamento de boicotar isso que me incomoda gera uma situação que prolonga ainda mais esse efeito. Então, desobedecer, apesar de representar uma ansiedade por um prolongamento que ninguém imaginava que fosse. Então, lá em março, ninguém imaginava que 4 meses depois estaríamos no mesmo patamar e sem perspectiva de mudança. Gera um incômodo. Mas uma coisa que é natural também do ser humano é que, mesmo situações perigosas, quando eu vou me habituando a elas, eu tendo a me descuidar. E aí esse é o problema que a gente vivencia agora. Então, é como se no início as pessoas seguissem mais uma regra porque elas temiam algo que era desconhecido. E aí elas, obviamente, tinham medo do que poderia acontecer. Agora, apesar de ainda permanecer desconhecido, mas a maioria das pessoas já se habituou a esse desconhecido, então elas não têm mais tanto medo. E aí se expõem mais, e aí fazem mais quebras, digamos assim, nessas regras e se expõem mais porque já não tem mais tanto medo desse ainda desconhecido, já se habituaram. Então, a questão do hábito também é um problema para essas pessoas. Sinaliza um cansaço? Sim, porque o que acontece com a maioria dessas pessoas é que elas imaginam que elas seguem essas regras, elas se isolam, elas usam máscara e toda aquela coisa que a gente já sabe, mas os casos continuam aumentando. Então, dá aquela sensação de, então, não serve para nada. Então, se eu estou fazendo isso e continua aumentando, eu não vou mais fazer, porque não vai fazer diferença. E isso, esse tipo de pensamento é exatamente o que faz os casos aumentarem. Então, cria-se uma bola de neve, um ciclo vicioso em relação a isso. E aí a tendência é que quanto mais desobediência, digamos assim, houver, e quanto mais impaciência houver, mais prolongada será a situação. Porque, pelo que a gente sabe, e pelo que a gente já entende, isso só vai acabar quando de fato houver uma vacina eficiente e eficaz que já possa ser distribuída à população no geral, ou seja, é uma perspectiva que ainda demora bastante. Então, não querendo ser pessimista, mas sendo realista, essa realidade de isolamento, de restrições, a gente ainda vai conviver com ela por bastante tempo, porque até o desenvolvimento de uma vacina e o acesso à população como um todo, e a imunização dessa população por meio da vacina, vai demorar um pouco. Então, a gente já sabe que aquela regra de imunização por contaminação não vale, porque é um risco que não vale a pena correr. Outros países já tentaram fazer isso e, de fato, não vale a pena. Então, para a população estar imunizada, precisa haver uma vacina. A vacina está em fase de teste. Daqui que ela seja distribuída e seja eficaz, então a gente vai ter que conviver com uma série de restrições ainda por muito tempo. Então, a impaciência, ela não vai levar a uma solução mais rápida. Pelo contrário, ela pode levar a um agravamento da situação.
E aí é uma condição humana que incomoda muito mais. Eu só sinto falta a partir do momento que de fato eu não tenho, ou a partir do momento que se cria em mim a certeza do não ter. Uhum. As pessoas só sentiram falta da suposta liberdade a partir do momento que ela foi cerceada. Então, a partir do momento que foi quase que proibido sair de casa, foi que as pessoas começaram a sentir falta de sair de casa. E aí, o nosso cérebro trabalha de forma que toda restrição gera uma compulsão. É muito comum isso em dieta alimentar. Uma dieta bem restritiva, naturalmente, quando ela passa, gera-se uma compulsão e você come muito mais depois. Então, o nosso cérebro trabalha assim com qualquer coisa. E aí, isso é o que a população, pelo menos a maior parte dela está vivenciando agora, de que gerou-se uma restrição em sair, em usufruir de certos serviços e tal. Talvez serviços e saídas que eu não praticasse tanto na minha vida habitual, mas agora eu sinto falta porque eu não posso. E aí eu ligo um alerta no meu cérebro de que eu não posso, pois eu quero. Eu não tenho, pois agora eu tenho que ter. E aí surge como uma necessidade. Então, nessa pandemia, a gente está vivenciando muito isso. Eu não tenho, aí eu me dou conta do que é não ter. É igual quando alguém morre. Aí, geralmente, quando alguém morre, aí você de fato sente como é não ter aquela pessoa. Você sente a falta daquela pessoa. Mas quando ela estava viva, não fazia diferença. Não fazia falta, por quê? Porque ela estava ali disponível sempre. Mas a partir do momento que eu sei que eu não tenho mais ou que eu não posso, aí sim eu me dou conta dessa falta e aí sim eu quero, ou aí sim se torna complicado lidar com essa suposta falta. Então, o que a população está vivendo agora é esse momento na pandemia. A pandemia, no geral, ela é uma vivência de um luto, de várias formas de luto, por sinal. Então, a gente já passou por várias fases desse luto. Para muitas pessoas, a fase agora do luto é a fase, digamos, da aceitação, de reconhecer que é uma condição que está presente, que não vai desaparecer do nada, que é uma condição que faz parte da nossa vida e que vai continuar fazendo parte da nossa vida por muito tempo. Então, coisas que a gente falou em outras lives é que hábitos e situações que a gente tem agora, eles vão permanecer nas nossas vidas para sempre. Então, muitos dos nossos hábitos, eles vão mudar, assim como em outras pandemias, em outros séculos atrás, mudaram hábitos e comportamentos que a gente tem como comuns hoje, mas partiram de problemas como esses anteriormente. Então, nós também teremos marcas desse período que não se apagarão mais. Para além das pessoas que morreram vítima da doença, que aí para as famílias dessas pessoas é uma marca constante, mas mesmo as pessoas que ainda não foram acometidas da doença, elas levarão consigo marcas desse período. Então, pensamentos, ações, comportamentos, estratégias, negócios, economia, saúde, nada vai funcionar mais exatamente como era. Então, novas formas, novas estratégias, novas situações, novos momentos, tudo isso baseado nisso que a gente está vivendo. Então, ainda é um período muito ansiogênico, ainda é um período muito pesado para muita gente. É um período de incerteza para muita gente. Então, hoje eu tenho que comer, mas pode ser que amanhã eu não tenha. Muitas pessoas estão vivenciando isso hoje por conta da pandemia. Outros estão preocupados com o lucro que não tiveram. Então, não pesando e não colocando na balança, mas cada pessoa está vivenciando de uma forma algum impacto relacionado à pandemia. Sejam as pessoas que estão em casa sem que os seus parentes possam ir visitá-las, ou as pessoas que queriam visitar outras e não estão podendo, até situações mais extremas que envolvem situação socioeconômica. Todo mundo, ninguém está passando ileso por isso, nem as crianças menores, nem os idosos, mais idosos ou mais debilitados. Ninguém está passando ileso por isso. Então, se ninguém vai passar ileso por isso, ou está passando ileso por isso, a gente precisa passar da melhor forma possível. E desobedecer às regras sanitárias, negar a pandemia,
achar que isso é estratégia para cercear a liberdade das pessoas e etc., não vai ajudar. Pelo contrário, vai criar situações que vão prolongar esse estado por muito mais tempo e vai colocar em risco pessoas que muitas vezes estão cumprindo as regras. Então, negar nunca é a solução. Negar faz parte do processo de luto por um tempo, mas negar nunca resolve. É aquela coisa, as pessoas sempre tentam fugir do conflito, mas elas só conseguem adiar, porque ninguém foge de conflito. Pronto. Partindo desse princípio é de que as pessoas possam estar realmente já muito ansiosas pelo rumo que a coisa tomou. Qual é o ponto dessa paciência das pessoas? Você acha que existe um ponto, um limite que as pessoas vão conseguir esperar? A gente está falando de coletividade aqui. Porque a gente sabe que o tal do lockdown nunca funcionou 100%, ou seja, sempre houve movimentação nas ruas, mais de alguma parte da população do que de outra, aglomerações que estão acontecendo no dia a dia. Então, acho que até que ponto a pessoa ela vai ter essa capacidade de esperar. E essas medidas, através de decretos, de leis, que dificulta a movimentação das pessoas, pelo menos uma parte delas, ainda a melhor saída ou seria a hora de o governo, das autoridades partirem para outra coisa, sei lá, acreditar um pouco mais na conscientização, na educação, que cada um vai conseguir fazer a sua parte? Não é o que a gente percebe, mas enfim. Será que vai existir um limite para essa paciência, esses decretos, eles vão conseguir segurar as pessoas dentro de casa ainda por o tempo necessário, ou você acha que isso pode, em algum momento, fazer com que a comunidade, a sociedade, ela acabe explodindo, vamos dizer assim, exigindo uma liberdade maior, ou uma abertura para dessas medidas? Existem duas formas de conseguir efetivar isso. Algumas pessoas, elas funcionam, formas coercitivas, elas são mais eficazes para essas pessoas. Então, um decreto, por si só, ele não me coloca ou me impõe que eu devo fazer aquilo só porque tem um decreto, só porque uma autoridade me disse que eu tenho que fazer. Para muitas pessoas isso não faz sentido. Mas, a partir do momento que o que está no decreto é de fato exigido a se cumprir na prática, então muito mais do que está escrito num papel e publicado no Diário Oficial, ele é exigido a cumprir na prática de forma efetiva, então na questão do lockdown, é lockdown. Então, ninguém pode estar com o comércio à meia porta. Ninguém pode estar dentro do comércio que não seja algum funcionário fazendo algum serviço. E aquilo for cumprido, de fato, à risca e cobrado à risca. Então, sem máscara na rua, R$ 50, mas ninguém nunca viu ninguém que pagou R$ 50. E a gente já viu várias pessoas sem máscara na rua. Então, essa sensação de impunidade é uma coisa que para o ser humano sempre abriu brecha para não seguir algo pré-determinado. A gente vê que essas situações de exigência mais dura, elas nunca foram 100% efetuadas aqui. Então, é difícil a gente avaliar uma questão de conscientização da população, porque essa população nunca foi exigida essa conscientização. A gente sabe que, por exemplo, se um gestor municipal flexibilizar a abertura do comércio, como já foi tentado fazer e o Ministério Público pediu para voltar atrás, as pessoas não respeitam um limite. As pessoas não respeitam. Bom, se a internet caiu. Deixa eu ver se travou um pouquinho a sua internet. Deixa eu ver aqui se a gente retorna então com a Tatiane Costa, né? Pronto, acho que está voltando aqui. Pronto. Deixa eu ver então se. Pronto, acho que agora dá para prosseguir, porque deu uma travadinha, mas prossiga então.
Está me ouvindo, Tatiana? Estou. Pronto, então pode prosseguir, viu? Então, para muitas pessoas não faz sentido cumprir uma determinação que ela não enxerga a efetividade na prática. Então, o que a gente vê ainda, apesar de no início da pandemia vários canais de televisão terem exaustivamente abordado a questão da pandemia, sites de notícia e tudo, dia a dia, o dia inteiro falando sobre a pandemia, e até a gente recomendou que algumas pessoas que se sentissem mais ansiosas não vissem, não acompanhassem isso, mas é como se hoje ainda a população não conhecesse ou não entendesse ou percebesse com o que está lidando. Então, para além do desconhecimento científico que ainda se tem sobre o vírus, a população ela age como se ela não soubesse com o que estivesse lidando. E aí minimiza a situação e se expõe e não cumpre. Então, é complicado lidar com essa questão da exigência de liberdade, mas se a gente for perceber, algumas pessoas, desde o início da pandemia, não mudaram sua rotina em absolutamente nada. Uhum. Para muitas, houve uma mudança drástica de rotina após o início da pandemia, principalmente após o início do decreto de isolamento social do governo do estado. Pronto. Mas algumas pessoas não mudaram sua rotina em absolutamente nada até hoje. Então, se a gente for colocar essa parcela da população, fica muito mais complicado lidar com tudo isso, porque não há uma seriedade envolvida nisso tudo. Então, fica complicado para um governo municipal, estadual, ou seja lá em que esfera for, confiar no bom senso e conscientização da população, se ao mesmo tempo a população nem entende direito com o que está lidando, ou desconhece, ou nega, ou não aceita, cada um com seu viés. Mas a própria população ela não vê sentido para cumprir essa regra que está sendo imposta. Então, já vai para o viés político e já vão para outros vieses para além da saúde. E aí, as pessoas se expõem cada vez mais. Então, aqui na situação Vaze Alegre, o centro da cidade ele está movimentado tanto quanto ele era movimentado nos períodos anteriores à pandemia. A diferença é que a maioria das lojas não estão com as portas abertas, mas quase todas as lojas estão em funcionamento. Então, hoje em dia, quando a gente vai trabalhar e dizer, os comércios a portas fechadas, mas são poucos os comércios que não estão trabalhando absolutamente de forma alguma. A maioria dos comércios, eles estão trabalhando de alguma forma. E aí entra aquela coisa do reinventar-se. Foi necessário se reinventar, do comércio mais tradicional ao comércio mais moderno, eles tiveram que se reinventar, porque essa situação se prolongou por tempo demais e era inviável ficar parado. O que acontece é que a população ela ainda não se habituou às novas modalidades de comércio. Então, drive-thru, para a população no geral, delivery a gente sabe qual é o conceito. É eu ficar na minha casa, aí eu ligo ou mando mensagem no WhatsApp, direct no Instagram, se não for, escolho o meu produto e eu recebo esse produto em casa. Eu não saio para fazer nada. Mas o conceito de delivery da população é chegar na porta da loja, bater e olhar o produto na calçada e levar para casa. Então, gera aglomeração, gera exposição, gera movimentação e tudo que não era para gerar. A gente percebe uma inquietação a mais da população em relação a isso? Sim. É natural que aconteça? Porque quanto mais esse período se prolongar, mais impacientes as pessoas vão ficando, mais incomodadas elas vão ficando. Só que à medida que a movimentação aumenta, a sensação de que as coisas estão normalizando, de que não há mais tanto risco assim, de que eu posso me expor, eu posso fazer. E isso gera, de fato, mais riscos. Então, pode ser que chegue um momento em que a população não acate mais
essa situação, e aí, de fato, exploda, digamos assim, as pessoas vão para a rua e elas vão se expor e elas não vão mais se importar com isso. Isso é um risco muito grande porque acaba gerando uma contaminação maior, digamos assim. Então, vai haver uma exposição maior, então vai haver uma contaminação maior. Essa situação não é para sempre. Então, essa situação, por mais que ela se prolongue, ela vai ter um desfecho necessário. Seja a partir da famosa queda na curva, e aí o número de contaminados vai diminuindo gradativamente, e aí as coisas podem ir voltando ao normal, que é o que está acontecendo nos grandes centros, mas isso exige paciência. E aí entra no que a gente falava na última live, que é a questão que a paciência tem limite, né? Sim, mas muitas pessoas nunca experimentaram essa paciência. Muitas pessoas elas foram impacientes sempre, desde o início. Então, o exercício de paciência não é o exercício de acomodação. É completamente diferente. Ser paciente não é necessariamente ser pacífico. Ser paciente é saber que existem situações que é necessário eu desacelerar, eu de fato esperar, eu me prontificar para a melhora que possa vir futuramente. Então, é um momento de não só os empreendedores se reinventarem, é um momento de nós, como seres humanos, nos reinventarmos. Reinventar as nossas práticas, reinventar a forma como a gente lida com as coisas e com as pessoas, a forma como a gente lida com o consumo. Então, a saúde mental vai ser a maior consequência pós-pandemia. Então, a gente vai enfrentar o vírus, a gente vai conseguir encontrar uma cura para ele, uma prevenção para ele, mas a saúde mental vai ser a maior consequência desse vírus. Por quê? Para além dessas questões que a gente já falou, da ansiedade, da depressão, que são os mais comuns, mas outros quadros compulsivos tanto podem ser agravados em quem já tem, como eles podem ser instalados em quem ainda não tem. O que é que a gente já percebe, e aí não só na população no geral, mas na própria prática clínica. As pessoas consomem mais, as pessoas comem mais, as pessoas usam mais as redes sociais, a internet como um todo, até por falta de opção, mas as pessoas elas estão criando comportamentos menos saudáveis para lidar com a ansiedade e os excessos da pandemia. Então, muitas delas não estão fazendo exercício físico, até por essa questão do respeito ao isolamento social e por as academias estarem fechadas também. Mas eu vou descontar tudo isso em quê? Na comida. Por mais que seja contraditória, as pessoas deveriam estar mais em casa, mas elas estão comprando mais e comprando mais de forma desnecessária. Então, comprando mais coisas que elas não precisam, coisas que elas não comprariam se elas estivessem com sua rotina normal, comprando em maior quantidade do que elas precisariam de fato. E isso acaba gerando um transtorno ou o agravamento de sintomas que a pessoa já tenha. Pessoas que têm toque ou que têm características de toque, nesse período elas tendem a piorar esses sintomas. Crianças com transtorno de desenvolvimento, crianças autistas, elas tendem a ter um retrocesso nos comportamentos, porque até as próprias atividades que incentivam e que acabam melhorando esses quadros, elas estão ou suspensas ou restritas, então vai agravando ou retrocedendo certos avanços nessas crianças. Então, o impacto na saúde mental, a gente já percebe esse impacto agora, ainda dentro da pandemia, mas esse impacto ele será muito mais sentido pós-pandemia. Então, o que é que as pessoas precisam começar a fazer eu preciso prestar atenção mais em mim, prestar mais atenção nas minhas práticas. O que mudou comigo, o que mudou de comportamento meu nesse período da pandemia? Eu estou consumindo mais? O que é que eu estou consumindo mais? Que tipo de mídia eu estou consumindo mais?
Que tipo de alimento eu estou consumindo mais? Quais minhas formas de consumo? Porque a gente sabe que consumir é sempre uma tentativa do cérebro de aliviar uma tensão que ele tem. Seja comprando ou comendo, consumo. Ele está enchendo com algum tipo de coisa, algum tipo de informação, algum tipo de sensação. A sensação de ócio e de vazio, ela é muito ruim para o cérebro sentir. Então, ele tenta preencher isso de alguma forma. Toda restrição Pronto. gera uma compulsão. Então, todo mundo foi restrito de alguma coisa. Então, é natural que a maioria das pessoas tenha um mecanismo de compensação para alguma forma de compulsão. Seja limpeza, organização, dormir, comer, mas todo mundo desenvolveu alguma forma de mecanismo, de certa forma, compulsivo para lidar com a restrição que a pandemia trouxe. E aí eu preciso ter cuidado com esse comportamento e reconhecer para que pós-pandemia ele não venha me atrapalhar tanto assim. Certo. Para a gente encerrar, eu queria que você desse uma dica para a gente, se for possível, você dizer isso para a gente, né? Diante de tantas. Porque me parece que o que tem deixado as pessoas assim muito ansiosas é o fato delas constatarem que já abriram mão de muita coisa, do tempo, do trabalho, muitas vezes de uma renda, da possibilidade de estar numa situação melhor, da academia, né, do bate-papo com os amigos, do bar, da festa, enfim. Me parece que a pessoa analisa e diz assim, eu já abri mão de muita coisa, né? Já enjoei novela, já enjoei os filmes lá dos canais, do YouTube, da TV por assinatura, enfim, já vi tudo que tinha que ver, porque já são cento e tantos dias, né? Há uma forma ainda, a gente consegue ainda se reinventar emocionalmente, mentalmente, para suportar isso durante mais algum tempo? É possível? A gente consegue ter alguma uma forma de se reinventar para conseguir levar isso ainda de uma forma menos prejudicial ainda durante algum tempo? Um dos maiores problemas é que a maioria das pessoas ela enfrenta, não é nem enfrentou, ela enfrenta essa pandemia sempre na perspectiva de quando é que vai acabar. Então, eu não me concentro de fato no que eu estou vivendo, na situação que eu estou tendo, no que eu estou fazendo e no que eu tenho para fazer, no que Hum. mudou na minha vida e de que forma isso que mudou eu posso levar mais adiante. O pensamento é sempre: mudou, mas eu não preciso prestar atenção nisso porque vai passar. Então, quando passar, volta ao normal. Esse é por si só um pensamento ansioso, e esse é um pensamento que causa impaciência, inquietação e ansiedade, obviamente. Então, essa questão de reinventar-se seria principalmente me dar conta de quem eu sou agora, pós-pandemia. Dentro da pandemia, nem pós, dentro da pandemia. Então, quem eu sou, o que mudou na minha vida, quais aspectos eu menos gostei nessa mudança, do que eu mais sinto falta e por que eu sinto falta. A maioria das pessoas elas não sabem conviver com a própria companhia. E isso é grave, isso é um risco imenso. Isso sinaliza que o bem-estar dela sempre tem que estar associado ao bem-estar de terceiros. E a pandemia veio para mostrar que ninguém vai estar com a gente para sempre, não. Não é só porque Hum. morre, não. Durante muito tempo, a gente passou sem poder ter contato com muitas pessoas e elas estavam lá no lugarzinho delas. Então, eu preciso aprender a conviver comigo para aí sim conviver com os outros. Muito dessa nossa realidade não vai mudar. E aí eu preciso, de fato, me habituar a ela e saber como eu posso ser com ela, o melhor que eu posso fazer dentro dessas mudanças que me aconteceram. Se eu conseguir reconhecer o que me incomodou e o que me incomoda de fato nisso tudo é o primeiro passo para que eu consiga reconstruir o que eu posso ser depois a partir disso que me incomoda hoje. Me incomoda porque me incomoda e o que eu posso fazer para mudar esse incômodo. Nunca achar que eu não preciso dar atenção a isso porque daqui a pouco tudo volta ao normal. Nada vai voltar ao normal, porque não existe mais um normal. As coisas vão começar a voltar gradativamente a uma possível nova normalidade, digamos assim, uma realidade nova. Tudo que acontecer a partir de agora vai ser novo. Então, gradativamente as coisas vão começando a funcionar de novo, mas elas funcionam de forma diferente, elas não funcionam exatamente como eram,
E um dos maiores erros que a gente faz é confiar e querer que as coisas voltem a ser o que eram. E aí não só na questão da pandemia, isso acontece muito com a gente em tudo. Vamos voltar ao relacionamento, voltar a ser o que era. Cara, se tu voltar a ser o que era, vai terminar de novo. Porque o que vocês eram foi o que fez terminar. Então, eu preciso recomeçar a partir de agora e tentar um novo relacionamento para ver se esse vai dar certo, nem que seja com a mesma pessoa. Isso é o que a gente tem que fazer com a nossa vida na pandemia, pós-pandemia. Então, como eu posso ser, como eu posso viver comigo e com os outros a partir dessa nova realidade que me foi imposta. A realidade foi imposta, não escolhemos. Mas, por ela ter sido imposta, não quer dizer que eu tenho que fazer do mesmo jeito que ela se apresenta para mim, não. Eu posso, mesmo não tendo tantas alternativas, me reinventar dentro daquilo que eu tenho como possibilidade. Bom, então, você me dizendo isso aí, me leva a entender que, por exemplo, a gente às vezes se deixa ser levado por notícias, vamos dizer, está saindo uma vacina daqui a 2 semanas. Quer dizer, isso cria na gente uma expectativa, quer queira, quer não, de que alguma coisa possa acontecer e a que a gente possa dar uma virada no jogo, enfim. Então, de repente a gente nem sabe disso, mas esse tipo de coisa, o Ceará, Fortaleza já está quase tudo normal, enfim. E as regiões aí estão sendo. Então, aquilo vai criando na gente a expectativa de que a nossa realidade também vai mudar. Mas me parece, pelo que você me disse, que é melhor a gente viver a nossa realidade agora, como estamos, do que ficar criando expectativas, porque isso pode ser um fato gerador dessa ansiedade coletiva, né? Exatamente. Expectativa é uma coisa. As pessoas dizem assim: não crie expectativa. Como? Expectativa é algo quase que espontâneo. Você pensa numa coisa, a expectativa já vem. Então, tem como eu não alimentar a expectativa, não tem como eu não criar, mas eu posso não alimentar a expectativa. Então, esse tipo de notícia, esse tipo de situação, ativa exatamente esse dispositivo, digamos assim, de alimentar a expectativa. E aí, daqui a pouco se resolve e tudo volta ao normal. Fortaleza está quase toda funcionando normal. Não é bem assim. Fortaleza e os grandes centros em outros estados também estão reabrindo coisas que estavam proibidas de funcionar. Mas existem regras, existem restrições, não estão funcionando exatamente como eram e durante muito tempo não poderão funcionar exatamente como eram. Então, a gente precisa entender que o que vem pela frente para nós é uma realidade nova e nunca pensar que vai ser como era. Isso não significa dizer que vai ser ruim, não. Isso significa dizer que vai ser novo. E eu preciso me habituar com coisas novas. Eu não posso antecipar o que serão essas coisas novas, porque isso é um pensamento ansioso também. Mas saber que a realidade que vai se apresentar para mim é nova, eu não conheço. Por isso eu preciso permanecer no presente que eu tenho. Fortaleza está quase toda funcionando, mas a nossa realidade não é essa. Fortaleza está com os casos diminuindo dia após dia, os números de morte diminuindo dia após dia, os nossos estão aumentando. Então, nós estamos em outra fase. Efeitos de comparação não servem para a gente, a não ser para aumentar a ansiedade ou a indignação ou a impaciência. A gente não pode exigir que a nossa localidade seja comparada a um grande centro que já passou por um pico altíssimo de casos e óbitos, que nós ainda não passamos ou estamos passando ainda. Cada um com a sua realidade. Então, é uma coisa que não é fixa e isso dá um alívio saber que não é fixo. Passou-se muito tempo, passará ainda algum tempo, mas vai se encerrar. E o que a gente precisa esperar é que se encerre da melhor forma possível. Não iremos ficar isolados eternamente. Mas e se ficássemos? A gente teria que se habituar a essa nova realidade, teria que aprender a viver dessa forma. Então, a maleabilidade que o ser humano pode ter em relação às suas sensações e à sua vida é um trunfo que outras criaturas não têm. Então, a gente precisa, nesse momento, usar disso. Somos maleáveis para lidar com as situações. Precisamos ser. Não podemos ser acomodados, mas precisamos ser maleáveis para lidar com as dificuldades que aparecem para a gente. Pronto. Uma coisa é certa, se essa ansiedade estiver ultrapassando os limites e atrapalhando demais, porque ela sempre atrapalha porque realmente a situação
não é das melhores, mas enfim, mas se essa ansiedade já estiver trazendo aí complicações, mais complicações ainda do que o natural dentro dessa circunstância, então aí sim, tem que procurar ajuda, né? Não tem jeito. Exatamente. A única saída seria procurar ajuda. Uhum. Muito bem, pessoal. Então tá aí. A gente conversou com a psicóloga Tatiane Costa aqui no nosso canal, fazendo a sua análise aí sobre essa questão da pandemia, esse momento que a gente continua vivendo já aí durante esse período, enfim. E o que a gente quer aqui é abrir os olhos para as pessoas. Muita coisa que você pode estar sentindo pode ser normal, natural, uma ansiedade a mais, um pico de ansiedade, alguma coisa que está tirando aí um pouco o sono, aquela coisa toda, causando mais preocupações, enfim, mas você tem que estar ligado que a situação não vai mudar do dia para a noite, que ela ainda vai nos atingir de alguma maneira, muitas vezes não da maneira que a gente queria, e não vai passar ao nosso bel prazer de acordo com a nossa vontade. Não existe um processo todo que vai ter que ser seguido, com ou sem vacina, enfim, não tem outro meio. A gente vai ter que buscar paciência até onde não tem, né, para que a gente possa se adaptar a esse novo normal, que é o que o pessoal chama, tá? Então, precisando de mais informações, precisando de uma consulta, precisando tirar dúvidas em relação a isso, procure ajuda profissional, né? Se você perceber que a situação está lhe atingindo de forma que não é aquela que você considera normal, então procure ajuda, não guarde, porque é sempre pior. E Tatiana vai falar para a gente, portanto, aí como é que está sendo o atendimento, não sei se ainda é online, não sei se já está presencial, mas ela explica tudo para a gente agora. Já retomei os atendimentos presenciais, mas ainda com a modalidade online para quem preferir. O telefone para contato é 9625-1227. Tatiana, até semana que vem, com muita paciência, se Deus quiser. Até. Abraço, tchau. Tchau. Pronto, então tá aí. Conversamos com Tatiane Costa sobre essa questão aí dessas coisas, dessas questões mentais, né? Dessas questões emocionais que tanto têm nos afligido, né? E essa expectativa de sair dessa pandemia, eu acho que é o que nos causa mais ansiedade aí nos dias de hoje. Mas temos realmente que ter bastante paciência com isso, não tem outro jeito, tá, pessoal? Abraço grande, obrigado pelo carinho, pela audiência. Daqui a pouquinho a gente volta com o pessoal da Riba Saia para falar sobre uma live que eles vão fazer, vão explicar para a gente como é que vai ser essa live, né, o que é que eles vão apresentar para a população, enfim, já já, tá bom? São 15h49, volto já já.